1 Pedro capítulo 4. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Está na mão? Sim? Olha o verso 12 em diante. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, envergonhados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. Ajuda, Senhor, ajuda, Espírito Santo. Possamos sair daqui fortalecidos, edificados, exortados e consolados, crendo mais em Ti, acreditando mais, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos, os irmãos nessa meia horinha aí, né, a gente fala meia horinha, né, os irmãos ficassem atentos à palavra do Senhor, que é muito importante, porque o Espírito Santo pode dar respostas para você em meio a tanta coisa acontecendo por aí. E às vezes a pessoa fica assim, não, mas por que aconteceu isso? Por quê? E fica perguntando e parece que não tem resposta. Algumas coisas não tem resposta mesmo. Viu? Algumas coisas não tem resposta mesmo. Só na glória que nós vamos ficar sabendo. Algumas coisas não adianta, vou saber, não, tem coisa que Deus fala, meu filhão. Eu que sei. Algumas coisas quem tem filho aí sabe. Quem tem filho aí, o filho pede um negócio, você fala, não, filho, não vou dar não. Você explica, o filho fala, mas sei que o senhor está falando, mas podia fazer isso. Aí tem coisa que você não explica. Fala, filhão, depois da conversa, não vou dar não. Mas você já explicou, mas ele não convenceu ele. Na verdade, tem mais coisa que ele não vai entender. Mas na hora que ele crescer um pouquinho, ele vai entender mais. É verdade, não é? Tem coisa que a gente não explica. A gente fala, ó, mas não convenceu, não sei que não convenceu, mas eu não vou querer, não. Eu não vou fazer. Não, aí lá no fundo você sabe que tem um negócio. Então tem coisa também que a gente não fala. Assim, quando você lê o livro das provações de Jó, olha que coisa, irmãos. Os irmãos já sabem, mas é bom repetir. Das provações de Jó, Jó não sabia o que estava acontecendo lá no mundo espiritual. Os amigos de Jó que vieram falar com Jó também não sabiam. Não foi revelado para ninguém. Olha bem o que está acontecendo na vida de Jó. A morte de 10 filhos, a desgraça na vida de Jó. Homem de Deus, um homem de Deus, firme no caminho do Senhor. Acontecendo tanta coisa ruim. Imagina bem a igreja dos crentes, na época de Jó, vamos colocar assim, é bem Antigo Testamento, mas supondo a igreja de Jó, estava indo em vento em popa. De repente caiu tudo, andou tudo. Até os filhos de Jó morreram. O próprio Jó ficou arrebentado, caiu, perdeu tudo e ficou doente. Imagina bem alguém naquela igreja e falar assim, Deus me livre uma igreja dessa. Deus me livre esse pastor.
Eu não quero ficar naquela igreja. Por quê? Porque, não, está dando tudo errado lá. Será? Será? Ninguém sabe coisas. A Bíblia fala, existe coisas que o Espírito pode revelar, mas tem coisas que o Espírito não revela também. A gente tem que ficar quietinho, apenas confiar no Senhor. Há alguém no trono lá, aleluia. Você na sua casa não fala tudo para os seus filhos. Você tem uma amplitude, a visão sua é ampla. A do seu filho é ali. É pegar o dinheiro, comprar um negocinho aqui, ajudar a mãe, ajudar o pai. Mas a amplitude ali é o pai e a mãe que sabe, tem uma coisa maior. Não é ali só pôr comida em casa, vai para a escola, o filho tá, mãe, eu quero ir lá nessa festinha, eu quero não sei o quê, eu quero namorar não sei quem. E o pai fala, filha, a filha, não, mas eu quero namorar, eu quero. O pai e a mãe têm uma visão ampla, maior. Se eu fosse jovem, né, mais jovem um pouco, eu ia aproveitar os mais velhos, a experiência deles. Eu não morei com meu pai até os 14 anos, depois eu mudei de cidade para ajudar a família, nunca tive o convívio. Mas se eu tivesse, eu ia aproveitar mais. Eu sei que ele teve muitas falhas, a minha mãe também, mas eu ia aproveitar mais. Por quê? Porque eles andaram mais na vida do que eu. Gente, imagina bem, você vai fazer uma viagem, olha bem, ó. Quem que já foi naquela pedra aguda lá em cima, lá na Inhumas, lá? Quem que já foi naquela pedra aguda? Quem já foi lá? Baixa a mão agora aqui, baixa a mão. Quem nunca foi naquela pedra aguda lá em cima? Nunca foi na pedra aguda lá em cima. Nunca foi, ó, estão vários. Vou falar uma coisa para você, presta atenção. Pela misericórdia de Deus, teve um ano atrás aí, eu fui em um ano, eu, o pastor Marcelino, uma turma lá. Não, Marcelino foi uma outra época. Eu com os irmãos aqui da igreja, nós somos em um ano, nós subimos 9 vezes lá no monte. Em um ano, 9 vezes. Orando o dia inteiro, posando, armando barraca, em jejum e tal. Aí eu pergunto para você, se você que nunca subiu lá, fosse subir lá, não seria legal você perguntar para mim, hoje aqui, pastor, como é que é? Como é que faz? Por onde vai? Como que é? O que o senhor fala? Não seria legal, sim ou não? Não seria sábio da sua cabeça? Inteligente. Ou você fala, não vou perguntar nada, não. Eu estou aqui, não. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Aí você fala, não vou perguntar nada, não. É o que acontece com muitos jovens hoje. Eu vou namorar, eu vou fazer, eu vou não sei o quê, e não pergunta. Porque acha que o pai e a mãe vai brecar, ou outra coisa. Não, meu irmão, pode perguntar, a gente vai falar. Olha, para subir no monte lá, tem 2 caminhos, pelo menos. Tem um que é muito difícil, tem um outro que é razoável. Os 2 são difíceis. Mas o melhor ainda é esse. Que você vai entrar por aqui, passar não sei por onde, assim, vai ter que parar em tal lugar, vai entrar não sei na onde, E lá em cima tem que tomar cuidado, porque tem 2 lugares lá que você pode perder, cair numa mata lá, ficar perdido numa mata da direita. Então a gente vai instruir. Ninguém vai proibir de subir no monte. Ninguém vai proibir o filho e a filha de viver a vida. Pai nenhum quer proibir ninguém. A gente apenas quer orientar. Porque a vida é tua. A vida é tua. A vida é tua, meu filho, jovem. Aí eu vou fazer, o pai não tem nada a ver com isso. Então faça, mas a responsabilidade é sua. As consequências vêm. Menina, as consequências vêm. Você engravida lá, engravidou. Mas eu gosto de criança, mas não é bem assim não. Não é bem assim não. Nós gostamos de criança. O Alexandre está lá, com a cara está arrebentada. Fui lá, pus a mão na barriguinha dele. Falei, diminuiu um pouquinho. Ele falou para mim assim também, a noite inteira. Olha lá. Não é brincadeira, não. Mas na hora de apresentar, passear com a criança, ai que lindo, é. Mas na hora de madrugada lá tá. Então, aproveita que nós estamos aqui para orientar, amém? Aleluia? O que eu estou querendo dizer com você? O que eu estou querendo dizer também com isso? Irmãos, presta atenção nessa palavra de hoje. Nessa palavra, Deus está querendo alertar a gente.
alertar você, alertar eu. Quantas coisas estão acontecendo? Se a gente olhar aqui em 1 Pedro capítulo 4, abre comigo aí. 1 Pedro 4, 12. Ó, 4, 12. Vamos, não leia tudo não agora, já lemos tudo, vamos devagarzinho agora. Amados, ele está falando para quem? Para crente ou não? Para crente. Fala comigo, amados. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Para aí, olha em mim agora. Olha o que ele está falando. Falou para as tribos dispersas de Israel, para os crentes que estavam dispersos. Lá Pedro escreveu e fala, porque estava passando uma luta grande, gente morrendo, gente sendo presa, gente sendo martirizado, chicoteado. Crente, na época de Pedro. Inclusive o Pedro depois morreu, crucificado, segundo a história. De acordo com a história, né? Não tem uma 100% de confirmação. Você vê que Pedro negou Jesus. Esse negócio de Deus, esse negócio de igreja, esse negócio de não sei o quê. Pedro também teve um momento dele assim na vida. Que a hora que Jesus, ele era firme com Jesus, firme. Mas na hora que Jesus morreu, que foi para a cruz, e Pedro falou assim, sai fora, não quero saber disso mais não. Aí olha no que deu, ser crente, aí ó. Morreu o nosso mestre. Mas acontece que não se imaginava, porque nunca aconteceu do jeito que aconteceu. Ele ressuscitou, aleluia. Aí quebrou as pernas de todo mundo. O crente que estava duvidando, o Pedrão que estava duvidando, a hora que viu Jesus, ele falou, Senhor, misericórdia. Você está de brincadeira comigo, ué? Eu vi o Senhor lá, arrebentado na cruz, lá. Nicodemos e Arimateia, José de Arimateia carregou o corpo de Jesus. Eles viram. Agora Jesus aparece vivo. Que é isso? Que história é essa? E Jesus ficou... Irmão, ele não apareceu e foi embora, não. Ele ficou 40 dias ressurreto, conversando. Imagina bem, teve um momento lá que talvez Pedro chegou assim, Senhor, olha aqui em mim. O senhor está de brincadeira comigo, não é possível. 40 dias com Jesus depois da ressurreição. Agora você pensa bem, 40 dias conversando com eles, instruindo ele. Irmão, eles abandonaram Jesus quando Jesus foi para a cruz. Largaram mão da igreja, largaram mão de tudo, não querem saber de crente, não querem mais no ministério íntimo, não querem saber de nada. Mas para surpresa deles, eles viram a ressurreição. Aí tomaram um choque. Aí tomaram um choque. Mudou tudo, meu irmão. Sabe o que aconteceu? Começaram a pregar o evangelho. Depois que Jesus foi para o céu. Irmão, que mistério, hein? Jesus estava conversando. Imagina bem aqui em mim aqui. Jesus aqui, conversando com os discípulos. Enquanto eles estavam olhando, de repente Jesus foi subindo. Eles ficaram... Rapaz, e Jesus avisou antes, hein? Avisou Natanael. Jesus falou, olha o que Jesus falou para Natanael. Porque foram buscar Natanael e falaram para Natanael assim, Natanael não tinha visto Jesus ainda, nem Jesus tinha conversado com Natanael. Aí foram lá falar para Natanael, vem cá para você ver uma coisa. Vem cá para você ver o Messias, o Cristo. Ele estava esperando o Cristo. E ele sabia que Jesus veio de Nazaré. Aí Natanael falou assim, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Porque Nazaré era a pior cidade na época, lá em termos assim, de fama. Todo mundo falava mal. É a mesma coisa que você fala assim, do Rebojão pode vir alguma coisa boa? Saiu umas coisinhas lá, amém, aleluia? Glória a Deus, saiu uma turminha lá. Daí umas aí, Santa Rosa, Cruzeiro, Vila Pode, pode vir coisa boa da Vila Pode? Da Vila Rubens, da Boa Vista, pode vir coisa boa aí? Pode vir coisa boa lá, da Varginha, Jardim das Palmeiras, Dona Imaculada, pode vir coisa boa de lá, amém? Jardim Bernadette, glória a Deus. Então, meu querido, aí Natanael falou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o companheiro dele falou, vem para você ver. Aí quando ele chegou perto de Jesus, nunca viu Jesus e tal. Aí Jesus falou assim, eis aí
um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Aí ele falou para Jesus assim, mas de onde o senhor me conhece? Jesus falou assim, antes que for te chamar, não lembro se foi Filipe ou outro que foi chamar você lá, eu te vi debaixo da figueira. Ele falou, tá doido? O senhor me viu aonde? Eu estava lá, não tinha ninguém. Então tu és o Cristo. Jesus falou, só porque eu falei isso? Só porque eu falei isso? E se você visse o Filho do Homem subir e descer? Aleluia! Subir para o mesmo lugar de onde ele veio. Jesus falou isso para ele antes de morrer. Agora, depois da ressurreição, 40 dias conversando com todo mundo. Natanael estava por ali também, aquela turma. Aí Jesus começou a subir. Você imagina a cara de Natanael. Rapaz, olhou para o Pedro. Pedro, todo mundo está vendo? Imagina, meu irmão, você vendo um balão subindo, Jesus foi subindo. Uma nuvem o encobriu. Apareceu 2 varões de branco no meio deles lá. Vocês estão olhando para cima? Olha que eles estão olhando. Você está de brincadeira que ele está olhando. Aí os 2 varões de branco falou, esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, há de voltar assim como vistes ir. Eu estou falando para você, jovem, que não acredita na igreja, que está achando que estão de brincadeira aqui, ele voltará. E o negócio está apertando, viu? O negócio está apertando. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Está falando para a igreja. Para a igreja. A igreja é provada no fogo. Por quê, pastor? Meu irmão, presta atenção. Vamos com calma aí. Vamos com calma. Aí, amado, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar. A prova vem para provar. Provar o crente, está provando você. Está provando a igreja inteira. Hoje eu fiquei sabendo ontem, hoje, eu fiquei pensando, nossa, que isso. Eu vi lá a reportagem, o R.R. Soares também está internado com Covid e tal. Falei, nossa, o R.R. Soares é conhecido no mundo inteiro, né? Fiquei pensando, falei, nossa, isso que prova, né, velho? Esse homem morre. Estou falando, né? Tomara, claro que não, estamos orando para ele. Mas você pensa bem, a prova, a igreja, por exemplo, da graça, a igreja está no mundo inteiro. Que situação. É, a igreja é provada. A igreja é provada. Que fogo está passando na igreja. Mas ele fala que isso não pode ser uma coisa estranha. Já que eu vou, não, vai com calma que você vai entender. Aí no verso 13 ele fala, pelo contrário. Pelo contrário, olha que coisa, pelo contrário. Alegrai-vos. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ele está falando que isso que nós estamos passando, a prova da igreja aqui, faz parte das aflições de Cristo. Olha bem, Cristo passou ali, sofreu e tal. Mas a igreja, presta atenção, a igreja é o corpo de Cristo. Essa prova, essas lutas que a gente passa, ele está querendo dizer que faz parte das aflições. E é para a gente se alegrar por participar dessas aflições. Vamos continuar. No verso 14 ele fala, se pelo nome de Cristo você é vituperado, tem outra versão aí no lugar dessa palavra? Injuriado, o que mais? Insultados, tem mais? Se pelo nome de Cristo sois insultados, sois envergonhados, sois humilhados, é isso que quer dizer. Aí ele fala, se você está sofrendo por causa de ser crente, a turma está falando, mas você na igreja lá não ora para cura, não ora para não sei o quê, vocês não são crentes, vocês não creem. Então, se você estiver sofrendo por causa de ser crente, por causa do nome de Jesus, ele está falando, bem-aventurado você é. Pois sobre você, sobre mim, repousa o Espírito da glória e de Deus. Você está falando que o crente, ele passa por luta. Mas se você está sofrendo porque você é crente, bem-aventurado você é. Pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus.
Agora, olha o verso 15, irmão, aí a santificação, ele fala, mas que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. O que está falando? Meu irmão, você está sofrendo porque você está fazendo burrada, está tomando decisão errada, porque você está no pecado, aí já é problema teu, não tem nada a ver com Cristo. Aí é problema seu, não tem nada a ver com Jesus. Está fazendo as coisas do seu jeito, atrapalhando tudo aí, está sofrendo, porque está... Aí é problema seu. Mas se você estiver sofrendo pelo nome de Cristo, andando na presença dele, sofrendo, ele fala, bem-aventurado você é. Mas que nenhum de vós se padeça como homicida, como malfeitor, como quem se intromete em coisa alheia. No verso 16, entretanto, se você padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Nós somos cristãos, mas viu quanta gente morreu na igreja, morreu não sei quem, morreu não sei quem, morreu não sei quem. Nossa, mas que sofrimento vocês estão passando na igreja, tá difícil mesmo. Então, nós estamos sofrendo pelo nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Então, por exemplo, assim, né, do pastor Marcelino lá, eu estou falando porque a gente tem comunhão, posso falar sem problema nenhum, né? O outro eu não vou falar sem... Né, o pastor Marcelino perdeu a esposa dele lá. A pastora Ineida, por exemplo. Semana passada. Nós trabalhamos juntos lá, não foi brincadeira, não é fácil. Uma pancada violenta. Aí nós fomos no monte, hoje é domingo, fomos sexta-feira no monte, Marcião, Kleber, turminha aí, o Madinho. Nós, no grupinho nosso, foi no monte. O carro do pastor Marcelino estava lá, de um lado lá. Nós passamos, sim, fomos lá. Eu fui para o monte, o Marcião depois passou e foi lá no carro do pastor Marcelino. Né, para dar um oi para ele lá, uma coisa lá. Né, e o Marcelino falou para ele assim, ora por nós, lá, ora por mim lá. Amém, tudo bem. Aí o Marcião falou assim, ele falou, ore por mim, uma frase curta, mas a voz embargada. Porque não é brincadeira, não. Mas o que eu quero dizer para você? Mas o homem estava no monte em oração. Aleluia, glória a Deus. Que coisa, irmão, passando coisa lá, mas o cara está lá no monte. Eu sei, ele vai sempre lá, vai direto. Eu estou falando assim, porque tem gente que passa a luta, não quer saber de Jesus, não quer saber da igreja, não sei o quê. O nosso querido perde a mulher dele, companheira dele, lá direito, lá desde o início, 43 anos juntos. 36 de casamento, 7 de namoro, 43 anos junto, batalhando ali, levando junto, de uma hora para outra, pá, perde a esposa. Rapaz, que pancada, que pancada. O que esse homem vai fazer? Cadê ele? Está no monte orando. Aleluia, glória a Deus. Está no monte orando ao Senhor, amém, irmão? Glória a Deus, meu irmão. Está lá adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Ali com as suas coisas com Deus ali. Meu irmão, olha aí o verso 16. Entretanto, se você sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Meu irmão, nós não temos não para onde ir não. Se você é um crente verdadeiro mesmo, não tem não, irmão. Nós podemos chorar, espernear daqui, mas nós vamos cair nos pés do Senhor, não tem saída. Para o crente verdadeiro, é Jesus. É a porta de entrada e a porta de saída. Jesus é o que está fora ou o que está dentro. Nós não temos para onde ir. Olha aí. Olha o verso 17. Pois já é tempo. Atenção agora. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, o que será? O que será do ímpio e do pecador? Portanto, também os que padecem, sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Volta no 17.
Pois já é tempo, olha, Pedro escreveu, já é tempo que comece o julgamento. Olha o que eu estou dizendo, o julgamento já começou. O julgamento já começou. E começa pela casa de Deus, começa pela igreja. Irmãos, e eu orando a Deus, pensando, eu falei, rapaz, começa primeiro por nós. E depois vem para o mundão. Aí eu meditando, pensando, pensei comigo assim, ó. Olha aqui em mim agora, raciocina aqui, olha aqui. O dilúvio. Ó, o dilúvio. Pessoal na farra, curtindo. Ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer isso, ninguém quer aquilo. Todo mundo curtindo, papapá. Deus, a Bíblia fala, Noé era um homem justo. Então Noé, a esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Fazer uma arca. Passando um sufoco. Ó, presta atenção. Zombaria, humilhação. E ele pregando o evangelho. Pedro fala que Noé era pregador da palavra. 2 Pedro. Aí, ó, 2 Pedro, capítulo 2 de 2 Pedro. Capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, ó. Deus não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, olha aqui em mim, olha aqui. Ó, o que eu quero mostrar para você? Ó? Noé passou um sufoco com a família para construir a arca, para trazer os animais, aquela coisa toda, armar aquilo tudo, porque foi muitos anos. Quem é que está passando na prova, no moedor? Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Quem é que está sendo humilhado, zombado, criticado? Noé e tal. Quem é que está passando por provação? Noé. O resto está tudo curtindo, não está nem aí com o negócio. Primeiro a aprovação veio sobre Noé, sobre a sua família. Veio a aprovação e eles foram aprovados. Passaram na prova. Depois veio a desgraça para o mundo. Depois veio a desgraça para o mundo. Então, começou primeiro pela casa de Deus. Começou pela casa de Noé. Depois o mundo. Entendeu, sim ou não? Olha agora aqui. Em Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Os anjos chegam aonde? Na casa de quem? Primeiro começa na casa de Deus. Na igreja. Veio falar com Ló. Veio falar com a mulher de Ló. Veio falar com as filhas de Ló. Veio falar com os genros de Ló. Os genros não deram confiança. Primeiro começa na casa de Deus. Naquele que é justo. Para provar todo mundo ali primeiro. Porque aquele que é dele e não vai participar da destruição. Mas primeiro começa pela casa de Deus. Então vem com Ló lá. E os anjos conversam ali, conversam daqui. Vocês conhecem a história. Arrancaram Ló, as filhas. E a mulher ficou pelo meio do caminho. Então a mulher não passou na prova. A mulher não passou na prova. Mas Ló e as 2 filhas passaram na prova, foram embora. O que aconteceu depois? Desgraça, destruição em Sodoma e Gomorra. Primeiro, o julgamento começou pela casa de Deus. Pelos que são de Deus. Olha para você ver agora. Deus tem promessa para Jacó, tem promessa para Abraão. Meu irmão, tem promessa para Abraão, tem promessa para Jacó. Jacó, o nome de Jacó vira Israel. Jacó vai ser muito abençoado e tal. Olha o que acontece. Jacó tem 12 filhos e uma filha. Jacó, ele é provado no fogo. 20 anos longe dos pais. Provado ali, brigado com o irmão. Mas o que vai acontecer? Primeiro é feita a restauração com o irmão. Mas primeiro ele foi provado, passou no fogo. Aí restaura com o irmão.
se estabelece lá na terra, mas não começou ainda não. O que vai acontecer agora? Ó, ele não está com a bênção toda ainda não, a promessa não aconteceu ainda na vida dele ainda não. Tem um filho chamado José, que tem promessas de Deus na vida dele. Mas o que vai acontecer com esse menino? Antes das coisas acontecer, primeiro vai acontecer na vida dele a provação. O Jacó passa pela prova, o José passa pelo fogo, pela prova, e é aprovado. Aí o José fala para o Jacó descer, pai dele descer para o Egito. Israel desce para o Egito. Israel está de boa no Egito, o povo de Israel está de boa no Egito no começo. Presta atenção. E os egípcios também estão de boa. Só que os egípcios adoram outros deuses. E o povo de Israel adora o único Deus. Então o Egito inteiro adora outros deuses. E aquele povinho de Israel adora o Deus Todo-Poderoso. Deus vai fazer justiça. Deus vai punir os egípcios. Porque os egípcios estão fora da presença dele. Mas quem que recebe a punição primeiro? O Israel de Deus. Eles são escravizados no Egito. Durante muitos anos sofrem no Egito. Mas o povo do Egito está de boa. Curtindo, churrascão, carne. O povo de Israel está sofrendo. Por quê? Porque o julgamento começa pela casa de Deus. O povo de Israel sofrendo. O Egito numa boa. Aí quando Deus vem então, tira o povo de Israel do Egito, porque já começou o julgamento ali. Tira aqueles que são dele dali, aí a desgraça cai sobre o Egito. Olha o que é o negócio, irmãos. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Talvez você entenda ou não, mas acredito que você entenda. Esse povo de Israel são descendentes de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, só tinha Abraão, não tinha esses descendentes, não. O Israel só surgiu depois. Olha o que Deus falou para Abraão. Presta atenção agora. Ó. Abraão, você está vendo a terra essa terra enorme dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amorreus. A terra imensa e ocupada por aqueles povos. Deus falou para Abraão, vou dar essa terra para você, para sua descendência, que é o Israel, que seria o Israel. Vou dar para você, para sua descendência. Só que a sua descendência, que foi o Jacó lá, o José, aquela turma toda no Egito, não vai entrar lá hoje, amanhã não. Não é daqui 5 anos não, é daqui 400 anos. Aí Deus falou para Abraão, sabe por quê? Porque os pecados dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos jebuseus, daquele povo todo, ainda não chegou na medida para eu executar juízo. Imagina bem o copo. Deus olhou, é como se Deus olhasse no copo e falasse para Abraão assim, ó, não está na hora ainda de eu punir os egípcios, os cananeus, os heteus, não está na hora ainda, porque eu aguento mais um pouco ainda, o pecado não está no ponto ainda não. Isso está escrito no Gênesis 15, depois você lê com calma. Estou falando com as minhas palavras para você entender. Quando o Israel está no Egito, então, o Abraão já morreu, o povo já morreu, a turma de Abraão, Jacó. O povo saiu do Egito com Moisés, eles vão para a terra dos amorreus, cananeus, heteus, ferezeus. A terra que Deus havia falado para Abraão lá atrás, que a descendência dele ia entrar lá. Os cananeus, os heteus, os amorreus, estão de boa na terra, meu irmão, curtindo outros deuses, bebendo, curtindo forró, sertanejo, Anitta, Pablo Vittar, estão curtindo tudo lá. Estão de boa. Musicão, funkão. Estão curtindo. Estão nem aí. É a bundinha da neném. Sai fora, rapaz. Para com isso. Se eu pegar lá em casa, rapaz, eu vou descasco na cinta. Sai fora, para com isso. Você viu um negócio desse? Mas estão curtindo lá, os cananeus, os heteus estão curtindo. Quem é que está sofrendo no deserto? Fala para mim quem é. Enquanto os cananeus estão curtindo lá, quem está passando pelo deserto?
Quem que está passando pelo deserto, irmão? O povo de Israel, o povo de Deus. Sofrendo no deserto, comendo maná, água, aquela coisa toda, 40 anos no deserto. Por quê? Porque o julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. Mas tem prazo, tem tempo. E a hora que encerrou o julgamento pela casa de Deus, Josué assume o comando e ataca os cananeus. É hora da desgraça vir sobre os cananeus, os heteus, os jebuseus agora. Mas o julgamento começou pela casa de Deus. Não é brincadeira não, é muito sério. É muito sério, irmão. O que eu estou querendo falar para você? Fala para o seu irmão, você está entendendo? Dá um toquinho para ele, você está entendendo ou não? Você está entendendo ou não? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quando você lê 1 Pedro capítulo 4, e você lê 1 Pedro capítulo 4, verso 17, está escrito: pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. A igreja sendo provada, a provação na igreja, para ver quem é dele realmente, quem não é, passa pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? O julgamento começou por nós, nós estamos passando um sufoco, a coisa entrou na igreja, morte daqui, problema dali, dificuldade dali, gente largando mão, gente com medo, gente ansioso, gente apavorada dentro da igreja. Mas cadê Deus? Cadê Jesus? Vocês não oram? Cadê? Ele não protege? É o pastor? É a mulher do pastor? É não sei o que está acontecendo então? A prova caiu dentro da igreja. A prova caiu dentro da igreja. No meio dos crentes, a igreja está passando pelo fogo, fogo da provação. E se primeiro começa por nós, meu irmão, quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois para quem ficar? As pragas do Apocalipse, do capítulo 6 em diante. As pragas do Apocalipse, do capítulo 6 em diante. Para você ter uma ideia, as pragas são tão terríveis que no Apocalipse capítulo 6, uma das pragas, para você ter ideia, no Apocalipse capítulo 6, no verso 12, no Apocalipse 6, verso 12, olhei, enquanto ele abria o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro. Irmão, o sol ficou escuro, irmão. Imagina bem. Como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. O pessoal está vendo aí, viu a lua? A Bíblia fala da lua de sangue. Olha que linda, que linda. Você está achando que é essa lua de sangue aí? Está achando que é essa luinha que está aparecendo aí? A lua de sangue. Você acha que é essa lua aí? Olha a lua de sangue aqui, ó. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Aí, ó, o verso 13. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como uma figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. Só desgraça, meu irmão. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Balançou tudo na terra, meu irmão. Chacoalhou a terra inteira. Não tem lugar de paz. Balançou tudo, chacoalhou tudo. Balançou tudo, chacoalhou tudo. Olha o verso 15. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, está falando de todo mundo, se esconderam nas cavernas. Sabe, estão fazendo esconderijo, você sabe que tem esconderijo por baixo da caverna, da terra já. Aparece até
Você abrir lá esconderijos debaixo da terra, por medo de coisa aparece. Tem esconderijos debaixo da terra. Gente aí com provisão, com alimento, escondendo alimento, esperando já uma catástrofe. Tem. Mas os poderosos se esconderam dentro das cavernas e nos penhascos dos montes e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro, irmão? Quem é o Cordeiro, irmão? O Cordeiro ficou irado. Esconder da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Igreja do Senhor Jesus, o julgamento começa pela casa de Deus. O que cabe a nós então? O que cabe a nós então? Pedro vai dizer, vamos lá, a carta de Pedro, o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, amém, aleluia. Que o Espírito de Deus possa fazer uma grande obra. Na segunda carta de Pedro, o próprio Pedro, no capítulo 3, da segunda carta, 2 Pedro, capítulo 3, olha, continuando o assunto, olha o verso 10, 2 Pedro 3, 10, olha aí. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus passarão com grande estrondo, é o que eu acabei de falar do Apocalipse, ó. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. 2 Pedro 3, 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Olha agora, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Vou voltar no verso 11, volta aí. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade. Aqui está falando aqui para nós, irmãos, olha aqui, para a gente santificar a nossa vida. Para a gente ser pessoas piedosas, que perdoam, amorosas, caridosas, bondosas, buscando a santificação, fugindo do pecado. Ele fala, que pessoas que você não tem, você tem que ser uma pessoa de Deus. A igreja está passando pelo fogo, irmão. Não recua, não desista, não murmure, não volte atrás. Persevere na santificação, aos pés do Senhor. Jesus está voltando. O julgamento começa pela casa de Deus. Deus está chacoalhando a igreja. Este é sinal de que Jesus está voltando. Pois o julgamento começa primeiro pela casa de Deus. E se dificilmente o justo se salva, volta aí em 1 Pedro de novo. 1 Pedro 4, verso 18. Volta aí. 1 Pedro 4, 18. 1 Pedro 4, 18. E se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Por que está falando justo? Aquele que está dentro da igreja. Sei que tem hora que você fala assim, não estou entendendo nada, nem sei, viu? Não estou entendendo mais nada. Acho que não vou mais não. O que eu faço? Então, o negócio é tão assim, que é difícil, parece que é difícil.
Parece que é difícil. Sim, é difícil. Realmente é difícil. Mas não é impossível. Não é impossível, porque lá em Mateus 19, Jesus falou, o Pedro perguntou, Senhor, como é que faz para a gente ser salvo então? Porque Jesus havia dito que, né, o rico lá não entra no céu, mas faça um camelo entrar pelo buraco da agulha, que o rico entrar no céu. Jesus falou assim, mas o Pedro falou assim, Senhor, mas como é que faz então para ser salvo? Jesus falou assim, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então estou falando para você, para nós é difícil, mas não é impossível, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Deus vai nos colocar lá pela infinita misericórdia dele. É com dificuldade que o justo se salva. Aí ele fala, se nós que estamos dentro da igreja, alguns estão bambeando, alguns estão bambeando, alguns estão, ai, rapaz. Se nós que estamos dentro da igreja escutando o pastor falar, a mãe falar, o pai falar, não está dando confiança, imagina o cara que está no mundo. Se quem está dentro aqui não está acreditando, não está nem aí, o pai fala, a mãe fala, o pastor fala, vem na igreja, senta, está nem aí. Se está dentro da igreja e não está acreditando, imagina quem está lá fora. Por isso que ele fala, se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Então, só zebra pro lado deles lá. Se dentro da igreja tem gente que está balançando, imagina lá fora. Dentro da igreja tem gente que fala, mas eu não sei. Eu acho que... Dentro da igreja está balançando, imagina lá fora. Verso 19, terminando aqui, 1 Pedro 4, 19. Portanto, ele fala, então, para encerrar, também os que padecem, está sofrendo, irmã? Está sofrendo, irmão? Os que estão sofrendo, de acordo com a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Vou continuar pela fé, minha vida está nas tuas mãos. Passando pela prova, apertada, a porta estreita, caminho estreito, mas minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Vou continuar sendo crente, fazendo o que eu tenho que fazer, bondade, misericórdia para os outros, fazendo a vontade do Senhor, dando um bom testemunho, seguindo em frente. Vou fazer a minha parte, Senhor. Estou encomendando a minha alma. Está nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos, Senhor. Amém, aleluia! Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, meu irmão. Você possa ter uma ótima semana na presença do Senhor, firme com o Senhor. Não desista, não recue, siga em frente. Vamos ficar em pé. Você que está conosco aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que está nos assistindo aí, que não entregou a sua vida para Jesus ainda, ou que está no pecado, está desanimado e quer reconciliar com Deus, fecha os teus olhos, vou fazer uma oração. Fala para o Senhor essa oração, fala para Ele, Senhor meu Deus, eu ouvi a Tua palavra e eu te peço misericórdia, eu te peço perdão, pequei contra Ti, Senhor, mas ouvi a Tua palavra e não vou levar na brincadeira não, vou levar na seriedade. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu creio que Jesus é o meu Salvador, o meu Senhor. Peço perdão por todos os meus pecados. E peço que o Espírito Santo, levanta sua mão aí, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo me ajude, nos guie, para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Santo é teu nome. Santo é teu nome. Santo é o teu nome. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Ajuda nós, ajuda eu, ajuda a igreja. Santo é o teu nome, santo é o teu nome. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Uma semana abençoada para a igreja, uma semana de vitória, uma semana cheia do Espírito Santo, sendo guiados e dirigidos pelo Espírito. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos. Todos digam. Todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão de longe aí, a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para convidá-los para um culto especial que acontecerá.